Mais um episódio aqui do nosso Carreira e Negócios, e hoje a gente vai falar de modelo de negócio. Vamos falar aqui, talvez da alavanca mais poderosa que pode mudar a rentabilidade do teu negócio. Vamos falar aqui da carga tributária, e aí eu trouxe aqui Ronan Garcia. Ronan é especialista, né, nesse advogado tributarista, empresário, empreendedor serial. Obrigado por estar com você aqui, cara. Imagina, Jorge, é um prazer é meu. Espero que a gente possa contribuir aí para a sua audiência, para os empresários. Passou a ser uma missão de vida minha também, ajudar os empresários. E quando a gente está aqui batendo papo, conversando sobre algo tão sério e ao mesmo tempo, como você bem falou, acho que você foi muito feliz na abertura desse episódio, de usar a expressão alavanca. Eu acho que o tributário, a gestão tributária, que é o tema central do nosso bate-papo, é uma das enormes alavancas que o empresariado brasileiro tem à sua disposição. E a gente estava conversando aqui no off, né? Uhum. Infelizmente, uma boa parcela do empresariado brasileiro ainda não faz uso adequadamente dessa ferramenta, dessa alavanca, né? Que é a gestão tributária. Então, aproveitando essa abertura, né? Essa deixa. Eu queria entender de você assim como, né, que o empresário faz para que a gestão tributária deixe de ser uma linha de custo e passe a ser uma alavanca estratégica da operação, né? Como que ele faz isso? A gente sabe, Jorge, que toda empresa ela nasce com um propósito de lá no final, a partir da sua essência, daquilo que ela resolve de problema, seja por meio de um serviço, um produto, ela nasce para dar lucro. Porque ela não consegue se sustentar no tempo se ela não der lucro na última linha. A gestão tributária, ela mexe exatamente nesse ponteiro. Ela é uma alavanca porque ela potencializa enormemente o lucro, que é a última linha. O famoso, né? Recebe, tira tudo, tem que sobrar acima de zero. Então, essa visão por parte do empresário, se ele tiver essa clareza, é o primeiro passo para ele começar a enxergar essa alavanca com o nível de importância que ela tem na empresa. Porque todo mundo hoje, de um modo geral, o empresário, desde o menor ao maior, ele tem uma clareza em algumas áreas. Por exemplo, ele sabe que se ele não vender mais, ele não fatura mais. Ele sabe que é importante fazer uma gestão de pessoas. Ele sabe que é importante fazer uma gestão de processos. Ele sabe que é importante ter uma gestão financeira do negócio dele. Mas se eu pudesse listar de 5 tipos de gestão numa empresa, talvez o nível de consciência do empresário para a gestão tributária está lá em quinto. E é talvez uma das mais poderosas alavancas. E por que é uma poderosa alavanca? Estávamos aqui conversando no off também. A gente atende um cliente desde 2018. Esse cliente tinha uma carga tributária, quando nós iniciamos um trabalho com ele, de 12%. Hoje estamos em 2025, então nós estamos falando aí de 7 para 8 anos de acompanhamento desse cliente. Hoje a carga tributária dele é 4,8% de carga. Fora os milhões de reais que nós já recuperamos para ele com um trabalho estratégico de gestão tributária, de compliance, de auditoria, de revisão fiscal. Além do dinheiro que ele recuperou dos últimos tempos que ele havia já recolhido para o fisco, ele foi ajustando, como eu falo, né? Se você está pagando imposto a mais, é porque tem um parafuso solto ou está frouxo. Ele foi ajustando esses parafusos a cada momento que a gente ia entregando o resultado para ele. Então, esses dias estávamos conversando, né? E ele falou, poxa, Ronan, é muito bacana esse trabalho de vocês, porque se a gente ficar atento, vocês vão nos dando conhecimento, ferramentas para a gente ir fechando esses parafusos que estão um pouco frouxos e a gente vai economizando e vai ajustando. Então, você imagina, quantos por cento ele melhorou na margem de lucro dele, saindo de uma carga tributária de 12 para uma carga tributária de 4,8? E no fundo, lucro tem a ver com margem. Margem é lucro. Então, quanto maior a minha margem, mais sobra no meu bolso para qualquer coisa. Para investir, até para viajar com a família, porque, né, não tem empresa que justifique, né, o CPF esfacelado. Né? Então, a gente precisa cuidar da gente, família e
e tudo aquilo que está por trás do empresário que dá sustentação para ele. Então não adianta o cara se matar de trabalhar se ele não consegue sobrar para sobreviver, para viver bem, qualidade de vida e etc. Né? E você comentou aqui, vamos chamar aqui, parafuso solto, né? Uhum. Quais são os parafusos soltos assim que você vê com mais frequência, né? Assim, como é que eu posso baixar de 12 para 4? Onde que o pessoal está bobeando aí, não está percebendo? Ou quais são assim, os pontos mais críticos? Tá. Vamos lá. O Brasil, Jorge, ele é, além de um país com uma das cargas tributárias maiores, mais pesadas do planeta Terra. A gente estava falando, acho que saiu essa semana agora uma notícia de que a carga tributária alcançou mais de 34% ou 32% do PIB. Além de ser enorme essa carga tributária, o sistema tributário é complexo. É uma verdadeira coxa de retalho. Nós temos a União que legisla, nós temos 27 estados, nós temos mais de 5.500 municípios. Todos têm ali uma certa competência legislativa em matéria tributária. E o empresário está no meio desse fogo cruzado. Eu falo que é um manicômio tributário. É o ambiente perfeito para que erros aconteçam. Existe até um meme na internet que diz assim, de um lado a Receita Federal e de outro o empresário. O empresário diz para a Receita, me diz quanto que eu te devo, eu quero te pagar. Aí a Receita diz assim, não, é você que tem que calcular. Não, mas eu não quero fazer errado. Não, mas eu não faço nada, eu só vou fiscalizar depois que você apurar e pagar. Você tem que calcular, levantar os seus impostos, transmitir as declarações que são uma infinidade de declarações para a Receita e você tem que recolher. Depois eu vou analisar. Não, mas me fala como faz certinho, porque eu não quero sonegar, eu quero pagar correto. Não, eu não faço nada, eu só vou fiscalizar depois. Então, é esse o ambiente que o empresário vive. Então, tudo isto faz com que exista um ambiente perfeito para uma série de problemas. Então eu vou listar aqui algumas coisas que são muito comuns, né, no nosso dia a dia de análise, de compliance, de auditoria das empresas, que mexem muito o ponteiro. Primeiro, toda semana, todo mês, todo ano, surgem decisões no âmbito do Poder Judiciário, seja no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais regionais federais, no STJ, que dizem respeito sobre matéria tributária e que tem a ver com isso que nós estamos conversando. Então a primeira coisa que as empresas precisam se conscientizar, Jorge, é que é necessário um olhar especializado sobre essa matéria. Não é uma coisa simples, não é uma coisa trivial. Eu estou acabando de dizer aqui da complexidade do sistema tributário brasileiro. Então não dá para trabalhar em algo que é complexo, não dá para tratar disto de forma feijão com arroz. Não dá. Isso é a primeira coisa que o empresário tem que ter clareza. Então, se ele tem uma contabilidade que faz a parte mais trivial, ele precisa ter uma assessoria externa, que muitos mercados chamam de consultoria ou auditoria, enfim, que é muito o nosso posicionamento, sabe? A gente não faz esse trabalho do feijão com arroz. O nosso posicionamento ele é mais especializado e mais externo, complementar ao que é feito no dia a dia. Eu estou falando isso não é para vender peixe meu, não. É porque isso é a realidade. Porque é um ambiente hostil. É um ambiente complexo. Não tem como você lidar num ambiente hostil com armas tradicionais. Você precisa de armamento pesado. Então você tem que ter alguém que tenha know-how, que tenha ali referência, resultado para poder te ajudar. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, julga uma matéria tributária, quem é especializado, como eu estou falando de nós fazendo um trabalho como esse para um cliente, a gente está atento para que aquilo se transforme em oportunidade imediatamente, se for possível, caso a caso se analisa isso, para a empresa. Eu vou citar aqui um episódio que aconteceu em 2017, na chamada Tese do Século. A Tese do Século ela foi tão impactante que recebeu esse nome. Foi em 15 de março de 2017. O Supremo Tribunal Federal decidiu uma matéria que aqui é um pouco técnico, mas é só para vocês entenderem, que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo. Ou seja, imposto sobre imposto. Não pode. Depois dessa decisão, surgiram uma enxurrada de outras teses decorrentes dessas, que são as chamadas teses filhotes.
Tudo isso, Jorge, se não tiver um tratamento e um olhar especializado, as empresas vão passando. Então, a falta, se eu pudesse resumir, de uma assessoria, de uma especialidade, de uma empresa ou de um suporte especializado, faz com que as empresas deixem muito parafuso frouxo. Outra coisa são as legislações específicas. Tem muita legislação que se aplica a setores da economia. Por exemplo, no agronegócio, na indústria, serviços. São nuances que são pontuais. Nós tivemos um caso que também foi muito emblemático, um case nosso, de uma agroindústria, um frigorífico, que tem uma legislação específica que lhe dá um crédito presumido de PIS/COFINS. Essa agroindústria, esse frigorífico, tem cerca de 500 funcionários, não tinha conhecimento dessa legislação específica. Não tinha conhecimento. Mais de 130 milhões de reais foram levantados, considerando os últimos 5 anos que eles estavam deixando na mesa. Fora um ajuste desse parafuso, gerou para eles uma economia mensal de 3 milhões para o futuro. O que isso representa? Uma enormidade. Se você for pensar, guardada a proporção, você olhar uma empresa de médio porte, talvez nem seja para padrões de São Paulo, é uma empresa do interior do país, mas você veja um parafuso frouxo que estava gerando um efeito muito significativo para aquele empresário, para aquela empresa. Então, assim, isso são alavancas, como você bem falou, que tem diversos parafusos. É uma engrenagem que tem diversos parafusos. Então, citei aqui apenas alguns. Tá, então só para recapitular aqui, ver se eu capturei, né? Você comentou aqui, primeiro, de uma certa sofisticação tributária, onde quem está fazendo a implementação não consegue perceber, né? Ou às vezes, até seguindo essa linha, alguma lei muito específica para um determinado setor, e aí é o próprio desconhecimento. Eu entendi aqui que depois tem novas decisões nos tribunais, isso pode mudar o status quo. Exato. Né? E a parte aqui de jurisprudências, que ele abre a brecha aqui para uma reinterpretação e alguma ação específica. Exatamente, né? Você capturou muito bem. São cenários em que esses parafusos podem ficar frouxos e é onde entra esse olhar mais especializado de uma assessoria externa, principalmente uma assessoria que vê de fora, que não está envolvida nos problemas do dia a dia. Eu falo muito para os meus clientes, né, que eles precisam ter esse acompanhamento, e quando a gente está prospectando um cliente novo, é muito clara a gente evidencia muito isso, né? Existe essa dor no empresariado, então eles até precisam e querem, sabem que isso é necessário. Mas existe aí talvez alguns mitos, algumas coisas que afastam eles dessa assessoria especializada, e vai muito ao encontro daquilo que a gente estava conversando, do nível de consciência, porque talvez isso é um pouco complexo. Então, tudo aquilo que é complexo a gente tende a deixar para depois. Não, eu vou cuidar daquilo que eu me sinto mais confortável, né? Mas aí pegando esse lado aqui do nível de consciência, né? E a gente começou falando um pouco da tributação até como estratégia para definição de modelos de negócio e margens. Por que os executivos, em geral, né, não têm essa percepção e essa matéria, né, esse tema acaba não sendo prioridade das agendas? Isso já foi pior, mas eu reputo que isso tem a ver com o aspecto cultural do empreendedorismo brasileiro. E eu entendo que as escolas, não só a escola formal, as universidades, e as próprias plataformas de conhecimento dão muita ênfase a vendas, a gestão de pessoas, a gestão de processos, e deixam um pouco à margem essa gestão tributária que a gente está falando. Repito, já foi pior. A gente percebe, nós que estamos no mercado exatamente nessa frente, um avanço no nível de consciência. Mas não é algo, acho que está ainda um pouco distante, se equiparando ou comparando com esses outros níveis de gestão, tal qual gestão de pessoas, processos, enfim, que está muito mais assim arraigado já na cultura do empresariado brasileiro. Não há mais discussão
o pensamento de que isso não é importante. É totalmente importante. Tanto que eles conseguem dar muita vazão. Se você pensar, faz uma pesquisa, quanto os empresários investem em treinamentos, seja para si próprios ou para os seus líderes numa corporação, para gestão de pessoas, para gestão comercial, para gestão financeira e gestão tributária. Se você fizer essa pesquisa, você vai ver que o nível de investimento, de treinamento, de conhecimento, desses 4 pilares que eu citei, o de gestão tributária deve estar lá por último. E talvez fosse o que desse mais retorno imediato. Não estou falando aqui que não é importante gestão de pessoas, processos financeiros, longe de mim. Estou falando que esse nível de consciência, né, eu acho que tem muito a ver com o aspecto cultural e também da educação corporativa ao longo dos anos. Isso tem mudado, mas acho que está bem aquém ainda do que poderia estar. E essas oportunidades, né, aqui, revisão fiscal, tributária, isso é só empresa pequena, empresa grande? Qual o perfil das empresas que passam por isso? Tá. De um modo geral, existe uma pesquisa do IBGE que diz que 95%, se você der um Google, você vai achar essa pesquisa. 95% das empresas no Brasil pagam impostos além do que deveriam. Parece incrível, né? Mas se eu te contar aqui, de cada 10 empresas que a gente analisa, realmente essa estatística bate. É quase que 100% tem alguma coisa, algum parafuso frouxo. As razões já expliquei, né? Por causa da complexidade, né? do sistema, né? Tributário brasileiro. Mas falando para as empresas, praticamente todas as empresas pode fazer um compliance, pode fazer uma auditoria e provavelmente vai encontrar alguma coisa para melhorar. Lógico, umas um pouco mais, outras um pouco menos. Depende um pouco do regime de tributação. As empresas, por exemplo, que estão no lucro real, e que a gente fala lucro real, Jorge, as pessoas imaginam que são empresas grandes. Não. Tem postos de combustíveis, supermercados de bairro, estão no lucro real. O lucro real, ele é um regime opcional também. Só não quando passa a partir de um faturamento de 78 milhões anuais é que você passa a ser obrigatório. Mas até então você pode escolher, você pode definir. E aí vem uma estratégia. Porque existem variações de regime para regime que te dão acesso a oportunidades que às vezes um regime dá, outro regime não dá. Então tem muita coisa interessante aí. Você quer ver uma situação que ainda está bem aquém no conhecimento? Existe uma matéria chamada ISS fixo, Imposto sobre Serviço. Isso se dá para os prestadores de serviço, naturalmente, mas que normalmente a base de cálculo desse imposto é o faturamento das empresas prestadoras de serviço. Só que existem alguns profissionais, praticamente todos, que têm a sua profissão regulamentada por um conselho de classe, como a OAB, no caso do nós advogados, os médicos, dentistas, engenheiros, médico veterinário, todas as profissões que têm a sua atividade regulamentada por um conselho de classe, os chamados profissionais liberais. Dependendo de alguns requisitos, ele não precisa pagar o ISS sobre o faturamento. Ele vai pagar um ISS fixo, um valor anual. Eu já tenho isso implantado no meu escritório. Vou te dar um exemplo bem simplório aqui. Sobre um faturamento de R$500 mil mensal, por exemplo, as alíquotas municipais, porque esse é um imposto municipal, é um tributo municipal e imposto sobre serviço, variam de 2% a 5% sobre o faturamento. Se for 5%, só citando um exemplo, aquele profissional pagaria, faturando 500 mil, 25 mil todo mês. A gente consegue reduzir para R$1.400 por ano. Migrando para ISS fixo. ISS fixo. Aí tem todo um requisito, tem toda uma estratégia, por isso que eu falo, é o nível de especialização. Se você tem alguém que te traz esse suporte, você consegue implantar algo com segurança, que é o principal pilar de um trabalho tributário, é a segurança jurídica, e redução de carga tributária. Então, quanto representaria isso no final de um ano? 25 mil vezes 12 contra 1.400 por ano. É muito dinheiro que você pode injetar em investimento, você pode injetar em contratação de pessoas, de estruturação da sua... em uma infinidade de oportunidades. Dá uns 300 mil, né? Exato.
de economia. É. Entende? Agora, essa estatística, né? Você falou, ó, 95% das empresas estão pagando a mais. Um tributo a mais, exato. E aí, se a gente aplica essa estatística na base, né, de empresas, eu vou pegar inclusive empresas grandes Sim. que têm departamento fiscal. Sim. Né? O que está acontecendo com esses departamentos fiscais? Porque eu entendo o cara, o pequeno ali. pequeno que não tem essa capacidade, esse conhecimento, não tem escala. Sim. Né? Mas nesse caso, se eu tenho um departamento fiscal, como é que eu posso estar pagando a mais? Ou isso é uma exceção ou quando vocês fazem um trabalho de diagnóstico também pega oportunidades? Né? Vou te dar uma informação que vai te surpreender. Existem empresas renomadas no mercado, inclusive multinacionais, neste nosso mercado, e que assessoram grandes empresas listadas na Bolsa de Valores, para você ter uma ideia. Uhum. E nós já fizemos, eu não vou citar aqui nomes, mas a gente já fez trabalhos para empresas que são assistidas por estas empresas multinacionais e de consultorias renomadas. Encontramos oportunidades. Aí você fala, né? Você me perguntou, Ronan, mas por que isso acontece? Eu só consigo explicar por um viés: a complexidade e o nível de alteração legislativa do Brasil. Existe uma outra pesquisa, pasme, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que fez uma análise desde a Constituição Federal de 88 até, se não me engano, esse estudo foi de 2022, 2021, não me lembro agora, que no Brasil, Jorge, teve uma média de 2 novas normas tributárias por hora. Uau! Por hora. Então, olha a complexidade de um sistema como esse. Eu estou falando, lógico, norma no sentido bem amplo. Portarias, instruções normativas, resoluções, leis, códigos, enfim, tá? É só para deixar claro. Qualquer norma, qualquer mudança eles computaram nesse estudo. Normas em geral. Normas em geral, de sentido bem amplo mesmo da palavra. Não é lei propriamente dita, só lei. Porque às vezes alguém vai escutar e fala, esse cara tá maluco, né? Não, é norma no sentido amplo. Tá? E é um estudo, está disponível na internet esse estudo, não é uma invenção. Depois qualquer coisa até te passo. Então, eu só consigo reputar esse tipo de ocorrência a este cenário, a este ambiente hostil e complexo. Muita complexidade, já te falei, União, estados, 27, mais de 5.500 municípios, tudo com capacidade ou competências legislativas, além dessa rotatividade enorme de legislação. Eu acho que isso é o cenário perfeito para problemas, e aí quem tem aquele velho ditado, né? Onde tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. E no bom sentido, porque a gente está ali ajudando o empresário a fechar, a apertar esses parafusos que estão estrangulando a margem muitas vezes. Né? Uma outra coisa, só aproveitando o gancho, que é muito comum, Jorge, mas é muito comum, é assim, empresários, aí eu vou falar um pouco mais para a base da pirâmide, que estão no regime do Simples Nacional, acreditando piamente que estão pagando menos impostos, uma carga tributária menor do que se estivesse no lucro real, no lucro presumido. E não estão. Muitas vezes ele vive na informalidade para não sair do simples, achando ele que está tendo vantagem tributária. Quando, na verdade, isso muitas vezes é mito. Aí ele começa a abrir empresas no nome da mãe, no nome do papagaio, do cachorro, no nome do tio, do sobrinho. Por quê? Para não mudar de regime. Fica fazendo esse arranjo, essa engenharia que não é inteligente. Repito, estou falando aqui, claro, é preciso de um estudo, mas a gente já se deparou com inúmeros casos dessa natureza. Quando falta uma assistência, uma assessoria, falta a pessoa ver que realmente não precisa fazer aquele malabarismo todo, e um nível de risco altíssimo. Você colocar suas coisas na mão de terceiros ou no nome de terceiros só para poder escapar de uma situação que nem está sendo vantajosa. É um mito, né? Falta de conhecimento puro, entendeu? Perfeito. E aí, assim, a gente falou muito da parte de estratégia, né? E logicamente, aí, na discussão aqui da revisão tributária e tudo, principalmente empresa média, menor, você acaba interagindo mais com os executivos, né? Ou às vezes com o próprio dono,
ou um diretor financeiro dessas empresas, né? Quando se tenta fazer um raio-x desses executivos, né? O que você percebe assim, que separa aqueles que estão de fato crescendo, escalando, né, tendo sucesso, e daqueles que estão estagnados, né? Eu acho que você fala de um modo geral De ou modo mais geral. nessa área? De modo De geral, modo né? geral. Cara, eu acho que aí vai, assim, eu acredito que tenha variáveis nesse contexto, né? Obviamente você tem que avaliar a estrutura organizacional da empresa, se ele está tendo espaço para crescer, para se desenvolver, se ele de fato está numa zona de conforto, aí uma questão mais pessoal ou é corporativa. Então, eu acho que tem variáveis aí, né, que podem, né, estar nesse contexto. Mas tem de tudo. Eu vejo que tem aspectos que são da própria pessoa, que não se desenvolve, não busca se desenvolver, está numa zona de conforto e acha que está bom, não tem uma ambição ali, aquela ambição saudável de crescer. E talvez também, e tem o lado empresarial, o lado corporativo. Falta talvez uma clareza de um plano de carreira, falta talvez uma clareza de um organograma que mostre para aquele executivo que ele tem um degrau a mais, que ele pode galgar, e as condições para que ele faça isso, uma clareza maior das regras para que ele possa alcançar aquilo. Então eu vejo de tudo. Eu vejo que existem essas nuances que têm a ver um pouco com o comportamento pessoal, um pouco com a própria gestão corporativa da empresa. Eu vejo isso por esses dois lados. Perfeito. E aí a gente acho que deu uma boa visão aqui do negócio, né? Mas aí a gente deriva aqui para a questão de crédito tributário. Uhum. O que é um crédito tributário? Um crédito tributário, ele como o nome já nos remete, ele é algo que o contribuinte, na visão do contribuinte, tem para receber do fisco. Fruto de que isso, Ronan? Fruto de pagamento indevido ou pagamento a maior. Qual a diferença de pagamento indevido a maior? Pagamento indevido, ele não devia e pagou. Ele devia nada e pagou. Alguma coisa que não precisava ter pago. Pagamento a maior, ele devia 10, pagou 15. Então ele pagou além daquilo que ele deveria. Ou quando ele não faz uso de um direito que ele tem, por desconhecimento, por desorganização, por um ajuste de um sistema, de uma ferramenta ali que ele possa usar para a melhoria da sua gestão tributária, ele acaba incorrendo nessas duas hipóteses. Ou pagou a mais, ou pagou o que era indevido. Daí surge um crédito. Por isso que se chama crédito tributário, porque a natureza é de tributo. Do lado do fisco, Jorge, também tem crédito. Se o fisco ele faz um processo de fiscalização numa empresa e identifica que a empresa pagou o imposto a menor, porque acontece também, a empresa deixou de pagar ou pagou aquém do que deveria ter pago, para o fisco haverá um crédito, porque ele vai lá e autua a empresa e diz, você tinha que ter pago X, você pagou menos do que deveria ter pago. Então ele vai abrir um processo de fiscalização, tem todo um procedimento para ser seguido, mas ao final o fisco pode chegar à conclusão de que de fato o empresário não pagou, o contribuinte não pagou tudo que deveria. Então para o fisco vai haver um crédito tributário. Então o crédito tributário não é só a favor do empresário não, pode ser a favor do fisco também. Tudo que for a receber, seja o empresário do fisco ou o fisco do empresário, se chama crédito tributário se a natureza do crédito for tributária. Tá, e no caso, bom, a gente começou falando, pelo menos logicamente, o crédito que o fisco está devendo para o empresário, Ok. né? Agora, quando a gente fala do crédito que o empresário está devendo para o fisco, tem um mercado para isso também? Quem que compraria Não. Aí a União ou os estados ou os municípios vão perseguir, esse vão crédito. executar para receber esse crédito do empresário. Então aí existe um viés muito de execução mesmo. Aí tem penhora de bens, tem todo um procedimento que vai muito para o contencioso e tal. Às vezes acontece, e esses últimos tempos tem acontecido bastante, que são as chamadas transações tributárias. Inclusive um mercado bilionário que tem acontecido aí nesse mercado tributário chamado transações tributárias. Em síntese, o que é isso? O governo entendeu, Jorge, que ele precisa negociar com os devedores, com os contribuintes que estão ali em dívida com o fisco. O que ele fez? Começou a soltar editais, que são normas, prevendo condições especiais para que aquele contribuinte possa pagar os seus débitos.
para com o fisco. Então o fisco reduz, tipo os refis, né? E o fisco reduz juros, reduz multa, parcela. Às vezes a empresa ela mudou de condição de pagamento, às vezes ela tinha uma condição nível A, ela entrou numa espiral, principalmente pós-pandemia, dificultou muito, perdeu muita receita, faturamento caiu, ela sai de uma condição de pagamento A para C ou D. Então é possível você atuar num nível de acordo com a PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e outra, os estados copiaram o modelo da União e também estão implementando essas políticas de transação tributária no âmbito dos estados, porque tem tributos que são de competência estadual. Então, assim, isso fez com que, se você der um Google aí, você vai ver que o Estado, nos últimos anos, estados e a União principalmente, conseguiram recuperar bilhões de reais nessa estratégia. Eles entenderam que é um caminho, né, bacana para fazer um acordo, chama transação tributária com os contribuintes. Tá, mas só para fechar aqui a questão do crédito tributário. Então é um direito que a empresa tem frente ao governo. Exato. E aí eu posso vender esse direito com deságio para um eventual comprador, e no dia em que o governo pagar essa dívida, aí o comprador recebe o equivalente ao que foi pago. Existem duas nuances aí bem sutis, que quem é do mercado vai entender o que eu vou falar de forma mais clara. Existem os precatórios e existem os direitos creditórios. Tá? O precatório, Jorge, é aquele título, é um título em que o judiciário reconheceu um direito, normalmente pode ser de natureza tributária ou não. Eu vou te dar um exemplo. Existem muitas demandas hoje promovidas por sindicatos, de servidores públicos, por exemplo, que buscam lá verbas que eles têm de natureza indenizatória, salarial, e existe uma demanda judicial, por exemplo, da associação ou do sindicato dos servidores públicos do Distrito Federal contra a União, buscando o reconhecimento de um direito X, que nem tem nada a ver com tributário, é um direito da categoria, um direito funcional, né? Um prêmio, um adicional de salário, alguma coisa nesse sentido. Aí um processo tramita durante anos e o judiciário dá ganho de causa para os servidores públicos, nesta hipótese. Transitou em julgado, não cabe mais recurso por parte do ente federado que está ali, ou da União, enfim. A União perdeu aquela ação. Quantifica-se o valor, liquida-se o valor, e o juízo que decidiu aquela causa remete um documento chamado ofício de pagamento ou ofício requisitório para o tribunal, para que aquele valor seja incluído no orçamento para ser pago depois. Isso é o precatório. Isso é o precatório. O direito e o precatório hoje tem regulamentação tranquila para você, inclusive, vender com deságio para o mercado. Existem bancos, fundos, até empresas que adquirem, porque, inclusive, quando eu falei aqui de transação tributária, é uma das formas que você tem regulamentadas de você usar o precatório para pagar uma dívida tributária numa transação. Então imagina, você tem lá uma dívida de 10 milhões com a Procuradoria da Fazenda Nacional. 10 milhões. Você compra um precatório que vale 5, valor de face, você paga, sei lá, vou chutar aqui, 60%, 70%. Você já ganhou 30% ou 40% no deságio. Você pega aquele precatório, que vale 10, você pagou 5 ou 6 ou 7, você já economizou 3 milhões. E você usa os 10 para poder pagar, porque o precatório vale 10. E você usa ele para negociar com o fisco, com a PGFN. Então são estratégias de gestão de passivo tributário que são bastante interessantes. E neste caso, a regulamentação. Já o direito creditório, existe uma polêmica, existe uma questão controvertida, que ainda, na minha visão técnica, há riscos, tá? A gente tem ouvido falar que esse mercado está acontecendo, mas nós somos um pouco conservadores quando ainda não se trata de precatório. Porque no nosso entender, existem riscos. Já tem posicionamentos do STJ, posicionamentos do CARF, dizendo que essas negociações de direito creditório
não são regulamentadas para que um terceiro use um crédito que é de um outro contribuinte para depois receber ou usar para pagar impostos seus, o terceiro. Uhum. Então existe uma fragilidade nesse aspecto. Existe um mercado? Existe. Inclusive o deságio desse título é maior do que o precatório, dado exatamente esse ponto de fragilidade. Né? Quem compra, para quem está vendendo, em tese, é um negócio interessante. Mas para quem está comprando, tem que ver a forma que está comprando. Se for para usar para abater impostos, existe um risco aí, tá? Na nossa visão. Quem está vendendo tem que ver também assim, todo esse processo. Todo né? esse processo, exatamente. Porque ele tem um potencial de desconto, Sim. um abatimento, vamos falar assim. Sem dúvida. Maior do que o precatório, inclusive, o deságio. Né? E aí é um processo de decisão, né? Exato. Então, só para fechar aqui, a gente falou então de dois mercados diferentes. Sim. O mercado de precatório que tem um certo respaldo. Sim. Então eu posso comprar o precatório que é um título. É um título que um estado, né, ou pode ser uma prefeitura, está devendo para uma pessoa, ou pessoa jurídica ou física. Tá? Eu posso comprar com ou sem deságio. Sempre tem um deságio. Quem está comprando sabe que tem um deságio. Né? E o crédito tributário, na verdade, eu não estou comprando, mas é um mercado secundário, onde, se porventura o governo me paga, ou me permite, sei lá, eu tenho prejuízo, eu posso abater, né? Sim, de alguma forma, tem. Eu posso utilizar esse direito. No momento que eu posso utilizar esse direito, na verdade, quem comprou aquela opção vai ficar com esse valor, né? Um mercado um pouco mais complexo, né? Um pouco mais, eu digo, arriscado para quem está comprando, para o terceiro que está comprando. Não estou dizendo nem que o crédito não exista, o crédito existe. Só que ele existe para um contribuinte ou para uma pessoa que demandou com o fisco, ou com a Fazenda Pública, a União, os estados, o município. O problema está em você vender para um terceiro esse crédito que ainda não é um precatório, que é um estágio antes. Ele ainda está no amadurecimento para se transformar num precatório. Existe o crédito para aquele que é o titular originário, mas quando um terceiro adquire, e aqui eu estou falando principalmente para querer usar esse crédito para abater nos impostos dele, terceiro adquirente. Então aí você imagina a empresa A, empresa B e a União. A União deve para a empresa A e a empresa B quer comprar, que é um terceiro fora dessa relação. E ela quer comprar não para esperar o pagamento. Ela quer comprar para usar, para abater nos impostos desta. Entende? A triangulação. Então aqui existe um ponto de atenção, porque não existe uma regulamentação clara dizendo que é permitido um terceiro adquirir. Eu sei que tem gente que vai me ouvir aqui e vai discordar de mim, tá tudo bem. Isso aí faz parte, ainda mais no direito, a gente tem muito essa questão. É um risco, né? Um risco. É um risco de Eu tenho matérias, tenho decisões do CARF, tenho decisões do STJ que, né, são contrárias a esta operação, porque exatamente pelo viés de que não há uma previsão legal para essa transação. Diferente do precatório que já existe, sobretudo no âmbito das transações tributárias. Agora, deixa eu pensar que, para fazer essa análise, você precisa de ter muito conhecimento, você precisa estar atualizado e precisa entender, até julgar no sentido de avaliar se aquela regra se aplica ou não para o contexto daquela empresa, daquela indústria, naquela época, naquele momento. Esse é um trabalho que é um especialista que faz? Como é que vocês fazem isso? Por isso que eu te falei que esse mercado, ele precisa, o empresário, o contribuinte, precisa se conscientizar que situação complexa não se resolve com armas simples. Eu preciso de algo robusto para lidar nesse ambiente. E é isso que eu estou falando. É preciso ter um viés de uma assessoria especializada e profunda. Mas assessoria especializada, como é que ela resolve isso? Ela tem o conhecimento, ela tem ferramenta? Ela tem conhecimento, ferramentas, um nível de atualização muito grande.
Quando a gente fala de um trabalho especializado, Jorge, é meio que dizer assim, só faço isso. Aham. Ou eu cuido prioritariamente disso. Então deixa eu avançar mais um passo, Pode- você pode vê ir. onde eu estou querendo chegar. Tá. Quando você me descreve isso, eu já começo a pensar aqui, bom, eu tenho que fazer scrap de não sei quantos normativos aplicados, Sim, eu vou ter que trabalhar a taxonomia desses normativos, sim. eu tenho que entender agora para essa estrutura, entender se tem algum tipo de impacto ou não, pode ter impacto ou não, tem que fazer, depois avaliar se tem algum nexo. E depois também ver questões temporais, porque pode ser, olha, essa dívida, esse procedimento foi anterior a uma mudança da regulação e coisas assim, né? Exatamente. Tem várias nuances. Aí me parece que é algo que você pode acelerar e turbinar muito usando inteligência artificial, montar assistentes de GenAI e tudo mais. E minha dúvida é como que vocês lidam com isso. Se vocês Tá. estão lidando com... Se você tem um back-office ali tecnológico ou no final você confia mais nas pessoas que têm esse conhecimento específico, ou tem super especialização de pessoas que já fazem isso há muito tempo? Como é que é É o um back-office? misto. É um misto. Devido a esse nível de complexidade e de mudanças, é sempre um ponto de atenção você dar um double check. Uhum. Mesmo que você tenha uma ferramenta, e é claro que nós temos automatizadas, ferramentas de software, de gestão, de auditoria, de cruzamento de dados, para dar velocidade de entrega, é sempre importante você ter ali um olhar humano ainda, por isso que eu estou te falando que existe ali uma... Eu sei que para quem é do mundo da startup já começa a pensar, então não é escalável esse negócio, porque existe aí toda uma dificuldade sim. Então a gente está avançando nesse ponto, mas ainda existe, eu costumo dizer que aí é um modelo um pouco híbrido nesse sentido. Você tem a tecnologia ao seu lado, mas não dá ainda para você deixar 100% na tecnologia. Né? Eu acho que é um caminho sem volta nas IAs, não tem nem que discutir sobre isso, mas é preciso ter um certo cuidado enquanto elas vão se aperfeiçoando ali, sobretudo num ambiente tão complexo como esse e de mudanças tão rápidas. Porque eu vou te falar uma coisa, Jorge. Por exemplo, está em julgamento algo relativo ao ISS, que é de novo o Imposto sobre Serviço. Não é aquela matéria, mas é uma outra matéria. Está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se essa IA consegue acompanhar, se esse julgamento sair amanhã. Se amanhã ela já consegue acompanhar isso. Não sei, estou dizendo que eu não sei. Mas isso é uma IA que, em tese, vai te dar uma informação. Como você transforma essa informação em dinheiro no caixa da empresa? Você compreende? Então existe toda uma nuance de várias pontas operacionais que convergem para o mesmo fim. Porque de nada adianta eu ficar aqui falando tudo isso se no final das contas o empresário ou ele não recuperou o valor do dinheiro, os valores que ele pagou errado, ou ele não reduziu a carga tributária dele. Não adianta nada. Não adianta nada. Tanto que todas as nossas estratégias, todas as nossas estruturas estão 100% voltadas para esses fins. Ou para reduzir a carga tributária. Te contei de um cliente que reduziu de 12 para 4,8. Check. Objetivo alcançado. Ou recuperar tributos que ele pagou errado. Ou fazer um planejamento para ele reduzir carga, mudar a estrutura societária, mudar regime de tributação, tudo levando para esse fim. Redução de carga tributária e recuperar o que já se pagou nos últimos 5 anos, que é o período que a gente pode buscar para trás. Né? Tá. Tudo converge, tem que convergir para esse fim, senão não faz sentido. Mas eu estou entendendo também que ele não é algo... Você não tem um playbook muito específico, é o que eu quero dizer. Tem uma dinâmica de jurisprudência, tem uma dinâmica de normativa legislativa, Exato. né? Que vai alterando essa e aí você é obrigado a rever procedimentos daqui para frente, né? Sem dúvida. E a minha pergunta, pensando agora para adiante, né? Tá. E o Brasil tem muita lei, muita coisa. O que você está vendo de tendência aí, tributária, regulatória, que pode impactar os negócios aqui no Brasil nos próximos anos? Na verdade, está em curso já a reforma tributária, né? Ela já foi aprovada e está sendo a cada tempo regulamentada em diversas nuances.
tanto que ainda é uma matéria muito nova, né? Existe um período de transição que vai acontecer nos próximos anos, ou seja, os dois regimes estarão em vigor ao mesmo tempo, ou seja, se já é complexo hoje com uma situação atual, imagina duas coisas caminhando ao mesmo tempo num processo de transição. Então, acho que o maior impacto é a reforma tributária, que ainda é muito nova, que ainda tem muitos pontos de necessidade de esclarecimento. Ela está aprovada, mas ela não está ainda sendo exigida, que isso vai começar ali um processo de transição a partir do ano que vem, em alguns pontos, e outros vão aos poucos sendo implementados. Mas eu acho que já é a hora, não há dúvidas, de que já é hora das empresas mergulharem sobre esse tema, contratando especialistas, fazendo o seu dever de casa, buscando as pessoas que têm assim o seu conhecimento técnico especializado, que vão ajudar as estruturas internas. E aqui eu faço um parêntese, porque às vezes o contador das empresas ele é muito sacrificado. O empresário espera muito do contador, até em áreas que não é da alçada dele, não é da competência dele. Por exemplo, fazendo um paralelo com a nossa área, que é a área jurídica, de advogado, com a área do contador, existem particularidades que não dá para exigir de um contador e que não dá para exigir do advogado, por isso que são complementares. Não, eu diria o seguinte, se eu sou contador, e a gente não está falando coisas que são claras. Exato. Então tem uma nuance de risco e interpretação. Exato. Então, se eu sou contador e tem 2 procedimentos, e pode ser um que você acaba pagando mais tributo, mas ele é mais seguro. Exato. Como contador, eu vou acabar tendendo para ir aquele que mitiga o risco aí de ter um problema lá na frente. Exato, né? exato. Porque depois você não consegue explicar pro empresário que focinho de porco não é tomada, né? Fala, cara, Sim, não, você mas tomou um risco aqui. Né? E acho que o papel de uma consultoria tributária vai muito na linha de falar, olha, tem essa possibilidade e o risco é esse e você topa aí ou não topa, né? Exato. Eu falo assim, que por isso que eu chamo de trabalho complementar. Quando a gente tem a formação mais jurídica, com essa formação do advogado, o advogado ele por si só ele já tem uma formação mais combativa. Ele já é mais do enfrentamento das arbitrariedades do fisco, das ilegalidades do fisco e tal. Já o contador tem uma formação mais conforme. Ele vai olhar o que o fisco fala e a tendência natural da formação não é maldade, não é medo, é da formação. A tendência é ele acolher, ou seja, estar em conformidade com o que o fisco está dizendo. Eu vou te contar uma passagem que ela é bem emblemática na nossa carreira. Nessa época, em 2017, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu uma matéria pró-contribuinte, que foi a tese do século, logo depois, a Receita Federal soltou uma solução de consulta, que é uma espécie de normativa, vamos chamar assim, da própria Receita, interpretando esse julgamento do Supremo. Mas interpretando ao modo dela, a Receita Federal, ou seja, pró-fisco, né? De uma forma que prejudicava os contribuintes. E de uma forma que não foi o que o Supremo decidiu. Naturalmente, numa situação como essa, Jorge, o contador vai acatar quem? A Receita. Ele vai procurar estar em conformidade com aquela normativa da Receita. Porque ele entende, pela formação dele e tudo mais, e aqui não é uma crítica, não. Eu estou falando de algo da realidade. E eu até entendo por que existe isso. Quando isso é trazido para nós no âmbito mais da advocacia, no âmbito mais jurídico, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, peraí, essa norma da Receita e nada é a mesma coisa. Ou até pior, né? Não, eu vou dizer, porque nesse contexto, a norma da Receita, ou a manifestação dela, ou a consulta que foi feita a ela e a manifestação, consequentemente, vai contra ou está fora do que o Supremo falou. E eu costumo brincar, né? Se o Supremo manda prender até presidente, você imagina se ele manda na Receita Federal. Meu caro, o Supremo Tribunal Federal está no ápice da hierarquia jurídica do Brasil. Se ele decide uma coisa, qualquer outra coisa que diga contrário àquilo não tem valor nenhum jurídico. Agora, eu tenho essa formação, eu tenho essa condição de chegar para o empresário e dizer, rasgue essa solução de consulta, porque ela e nada é a mesma coisa. Mas talvez o contador não tenha esse peito, vamos chamar assim, porque existe uma formação mais conforme.
Já o advogado não, é uma formação mais combativa, de olhar e fazer uma análise crítica e dizer, essa norma não condiz com o que foi julgado no Supremo. Portanto, esta norma não está em conformidade com o que foi julgado, ela e nada é a mesma coisa. Não siga. E isso aconteceu conosco. Contadores dos nossos clientes, os clientes ficaram apavorados. A gente dizia, pode rasgar e jogar no lixo. E deixa que a gente resolve. Entende? E tem um aspecto aqui de comunicação também, né? Sem Porque dúvida. você não pode chegar e falar assim, olha, eu encontrei uma tremenda oportunidade. Você também não pode ignorar essa oportunidade. E tem que deixar explícito prós e contras. Claro. E a decisão no final, você pode até sugerir, mas é do empreendedor, né? É do empreendedor. Mas ele precisa estar com todas as informações na mesa, né? E se ele só dá ouvidos a um lado, sem analisar um outro viés de análise daquela situação, da mesma situação, ele corre o risco de ficar no prejuízo. E aí ele não vai entender porque que um concorrente dele está com uma margem melhor ou está investindo, está ampliando e ele não está. Tem muito a ver com isso. Ele é talvez não está bem assessorado, talvez é uma pessoa extremamente conservadora. E aí ele vai ficar para trás, Jorge. Porque o outro empresário mais arrojado e com segurança, com ousadia conservadora. Porque se o cara nesse episódio que eu te falei, se ele segue a receita e não segue o parecer jurídico, ele vai estar atrás, vai estar vai ter menos margem do que quem segue o parecer jurídico. Estou falando deste episódio específico, que tem aos montes. Que a Receita é mestre nisso. Ela pega uma interpretação do judiciário, que favorece ao contribuinte, ela dá uma outra interpretada para criar ali meio que um terrorismo, porque ela sabe que vai balançar com a cabeça do empresário, porque o empresário tem medo, então ela trabalha com esse medo a favor do fisco. E aí é que entra, se o cara não tiver, se o empresário não tiver uma assessoria especializada, firme, que traga consistência, que tenha referência, que tenha resultados, ele vai ficar para trás. Comparando com quem tem. Entendeu? A tomada de decisão fica muito mais fácil para ele. E apesar de ter todo um nexo, no final não é uma decisão 100% técnica, no sentido, tem uma questão julgamental, né? Então você pode ter uma interpretação ligeiramente diferente, às vezes pode. Uma tendência. Mas apesar disto, existe sim um nível de racionalidade considerável. Sim. Considerável. Porque eu posso pegar uma legal opinion de outros profissionais também. Eu não preciso ficar só com um ou com outro que está ali. Eu quero pegar um de um terceiro, igual um médico. Você vai alguém te fala que você tem que fazer uma cirurgia, mesmo que o cara seja especialista, você fala assim, poxa, eu vou ouvir uma outra opinião. Mas acho que o meu ponto é isso, né? Assim, acho que você tem que transparecer, né? O quão seguro, né? O quão certo é aquele ponto ou não, né? Uma das coisas que a gente bate muito, Jorge, nas nossas entregas é assim, um grande diferencial nosso, a transparência na origem das oportunidades que a gente leva. A gente tem, né, empresas do nosso setor que elas têm e eu respeito, mas não concordo, tanto que a gente faz diferente. Que é uma visão assim, se eu entregar tudo para o Jorge, todo o meu know-how, o meu conhecimento, ainda que eu tenha um contrato com ele, ele vai poder, digamos, entregar isso para outra esfera de assessoria, porque eu já disse onde é que está a oportunidade, e não vai me pagar. Embora eu tenha um contrato com ele. Mas isso para mim é uma falta de segurança. Como eu estou tão seguro do que eu estou entregando, do valor que eu estou gerando para o empresário, e eu sei que isso é uma relação de confiança. Como é que eu vou gerar confiança em você, Jorge, se eu disser para você tem 10 milhões de crédito tributário para recuperar? Você vai virar para mim e falar assim, tá, Ronaldo, mas isso brotou de onde? Caiu de que árvore esse dinheiro? Aí eu chego para você nessa hora e falo assim, não, Jorge, isso é know-how meu. Isso aí deixa comigo. Você fala, não, Ronaldo, não é assim. Eu preciso entender. Então, muita gente do nosso setor não te apresenta. Nós apresentamos todos os fundamentos, Jorge, a lei, a decisão do Supremo, se for CARF, o que for que deu a base jurídico-legal e, paralelo, uma memória de cálculo baseada em todas as suas documentações, te mostrando de onde saiu aquele valor específico, até o centavo.
Não, muito bom, Ronan. Entendeu? Muito bom. Deixar aqui para você, patrocinador aqui, como nasce uma startup. Muito né? bom, cara. Muito então, obrigado. é uma visão aqui de como é que você monta um negócio do zero. Muito né? bom. Em 90 dias você tem um modelo de negócio validado, já que a gente está conversando aqui sobre modelo de negócio e eu acho não, né? A parte tributária talvez seja uma das alavancas mais fortes, né, para você fazer ajustes, né, no modelo de negócio, tornar uma empresa mais lucrativa, né? Sem dúvida. Eu acho que essa análise é uma análise que tem que ser vista com muito carinho. Muito carinho. Quem sabe, tomara que esse episódio possa ajudar, né, empreendedores que estão nos assistindo a olhar com mais atenção para essa área, que é a área da gestão tributária. E dificilmente vão conseguir fazer isso se não estiverem ombreados, se não estiverem assistidos por profissionais que tenham já essa vivência mais especializada. Então fica aí essa dica, né? Esse conselho, acho que é um conselho. E se alguém quiser te procurar e tal, como é que te encontra? Basicamente no Instagram, a gente tem a conta minha pessoal, onde eu falo muito de empreendedorismo, falo de... E qual é a conta? É Ronan Nunes Garcia, ou da nossa empresa Otimiza com Z Tributária. Tá bom, perfeito. Beleza, meu amigo? Beleza, então você aí que está na dúvida, aí você tem espaço, né, para otimizar a tua parte aqui de custo tributário, né, ou conhece alguém, né, compartilha esse episódio, segue a gente no canal, né, muito sucesso, obrigado, Ronan. Obrigado, meu querido. Obrigado pela oportunidade. Espero que esse episódio possa ajudar os empresários brasileiros, que no fundo, quem gera riqueza no Brasil, no país, é o empreendedor. É o empreendedor. É isso aí. Né? Obrigadão, sucesso para vocês. Muito bom. Obrigado.